Fala pessoal, tranquilo? Aqui é o Rafael para mais um conteúdo do nosso canal Notícias do Fogão. Temos aqui o Sport TV News, temos aqui o F360 da ESPN, temos também pessoal aqui do Antenados na Jogada, falando sobre manipulação de resultado, uma nova liga, e o presidente do Fluminense apoiando o John Textor na ideia de criar uma nova liga, dizendo que concorda com ele. E também temos aqui o José Novales, que é um especialista em futebol gringo em geral. Ele fica cavucando, né, esses campeonatos pelo mundo afora, e ele é muito bom. Eu lembro que lá atrás ele falou muito bem do Arthur Jorge, quando o Botafogo começou a sondar o Arthur Jorge, e ele agora dá aqui uma opção interessante de um possível futuro técnico, caso o Arthur Jorge saia, que possa cobrir ali a lacuna deixada por ele, com completa capacidade de fazer um bom trabalho, tão bom quanto ou melhor. Então vamos ver qual é a sugestão do José Novales para um técnico para o futuro do Botafogo sem o Arthur Jorge, caso isso aconteça. Antes de começar o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Temos área de membros, 4 planos de membros, R$3, R$5, menos que uma coquinha KS na rua, você paga aí um plano de membros e ajuda muito o canal mensalmente a manter a estrutura que a gente tem aqui e fazer um ótimo serviço a vocês, trazendo notícias todos os dias, várias vezes por dia, para você, sobre fogão, claro, todos os dias. Pessoal, vamos começar o vídeo? Então vamos embora. Por partes. Botafogo e Arthur Jorge, uma valorização necessária até, né, que o técnico espera, e com propostas de fora do atual campeão da América e do Brasil, Arthur Jorge. Uma nota oficial do Botafogo chama atenção, né, Lofredo? Acho que pode ser até um recado para o próprio Arthur, né? É interessante, né, que o Botafogo disse que não foi comunicado. Eu não imagino que tenha necessidade, embora o agente do Arthur Jorge diga que fez esse comunicado, há uma multa contratual. Se essa multa for paga, não precisa comunicar, só precisa comunicar na hora que paga a multa. Ó, estou pagando a multa, essa é a multa de rescisão, é 2 milhões de euros. E dependente de quem está contratando o técnico, 2 milhões de euros é um dinheiro muito pequeno, muito fácil de ser resolvido, né? E esse é o grande problema, acho que, do Botafogo. E essas propostas que o Arthur Jorge recebe são de 3, 4 vezes o salário dele, que já é muito grande. Com certeza é. Então, pagar 2 milhões de euros para tirá-lo não vai ser o grande problema. É algo até que pode estar sendo previsto, né? Exatamente, está na conta. E é muito diferente da situação dos jogadores, né? E aí não tem o que fazer, né? Pagando e a outra, multa... acho que tem... Diga. Desculpa, não, fala, Belém, pode falar. Não, é porque é diferente, né? Porque é isso, é muito pelo que o Lofredo está falando. O time que já está interessado, ele já vai com esse pensamento de pagar a multa, né? Já é um valor que tá previsto, e não é como um jogador que você tem a negociação para contratar. A situação do treinador ela é diferente nesse sentido, né? Não, e o Hugo Cajuda, que é o empresário do Arthur, é o mesmo empresário do Abel Ferreira. Então, se tem uma pessoa que está muito antenada sobre treinadores muito bem pagos, é o Hugo. Então, ele sabe a disparidade que existe entre o Abel e o Arthur Jorge. Claro que o Abel tem um trabalho mais longevo, tem uma pilha de títulos, mas o ano foi muito bom, né? O ano do Arthur Jorge é um ano histórico para o Botafogo, com títulos inéditos, título brasileiro depois de quase 30 anos. Então, é o mesmo cara, né? Então, vamos lembrar, o ano passado, quase que o Abel sai do Palmeiras, mesmo com a pilha de títulos e o respaldo da presidência, um ídolo da torcida, ele sai porque ele recebe uma proposta do Qatar que realmente colocaria ele ali no patamar dos treinadores mais bem pagos do mundo. E aí teve aquela reviravolta toda, ele acaba ficando no Palmeiras, mas ele fica no Palmeiras com um salário astronômico. O salário do Abel, você pode aí multiplicar por algumas vezes o salário médio aí dos treinadores de Série A. Né? Então o Arthur ele tá muito abaixo desse patamar salarial, e esse é o grande problema na hora de tratar a sua permanência com o Botafogo. Acho que a sacada do Botafogo falar, olha, o Hugo, o Arthur é um dos treinadores mais bem pagos do Brasil, provavelmente ele é muito bem pago, mas agora, com o ano de 2024 tão especial que ele teve, fica difícil o Botafogo segurar em termos de salário. Agora, pode ser que libere com um valor menor do que a multa também. Não sei como é que vai ser essa relação. Agora, em termos de salário, o Botafogo já colocou um teto, e esse teto
hoje, não sei se pode mudar, ele não está compatível com as pretensões do Hugo, não, do Arthur Do Hugo Jorge. também. Não tá, Do Hugo também, né? O Hugo Que representa os interesses, não. faz parte. Mas é isso, assim, é o mesmo empresário e sabe muito bem lidar com esse tipo de momento, e aí vai ficar complicado, porque a proposta vem do Qatar também, né? Uma das grandes propostas por Arthur Jorge. Não, eu só acho que a multa, e o Botafogo não pode fazer isso, o Botafogo não quer liberar. Então não faz nenhum sentido você negociar a multa. Sim. Quiser chegar aqui e pagar os 2 milhões de euros, porque o contrato vai até o final do ano que vem, certo? Então não é que ele tem que renegociar e dar um aumento obrigatoriamente pro Arthur Jorge. Ele tem um contrato que vai até 2025. Então, se alguém quiser quebrar esse contrato, chega, quebra, beleza. O Luiz Castro foi assim. E acho até que na comparação, a gente está falando da comparação com o Abel, né, questão salarial, e realmente é algo complicado de comparar, falando do futebol brasileiro como um todo, um trabalho já de mais de 4 temporadas, enfim, é difícil, é complexa essa comparação. E vencedor, Exato. E também existe a comparação até com os antecessores dele no Botafogo, com o próprio Luiz Castro, Bruno Lage, que foram treinadores. Exatamente. E aí eu toco no ponto também de seria válido para o Botafogo fazer um esforço maior, porque foi problemático em outro momento, em determinado momento para o Botafogo, essa busca por treinadores, principalmente depois da saída do Luiz Castro. Então, para o Botafogo esticar essa corda também é importante para uma continuidade de um trabalho vencedor, né? Seria, e é exatamente para isso que essa proposta serve. Porque, assim, do ponto de vista profissional, trabalho, visibilidade, ficar no Botafogo é bem melhor. Não há menor dúvida quanto a isso, né? Então, o técnico que tem um contrato vigente, tá? Isso é importante dizer, ele quer uma valorização dentro desse contrato vigente. Ele aparece com uma proposta. Essa proposta, imagino eu, que seja uma proposta que, se o Botafogo não se aproximar, ele esteja disposto a aceitar, porque você não pode negociar com proposta que você não quer aceitar, hein? Já fica o aviso, hein? Não negocie com proposta que você não quer aceitar, porque a empresa pode dizer para você: muito obrigado, valeu, vai lá, segue sua vida. Né? Então, eu imagino que ele tenha uma tendência a, bom, se o Botafogo não quiser me dar uma valorização, eu vou nessa. Mas a proposta eu imagino que sirva muito mais para ele negociar esse valor com o Botafogo. E é muito pessoal uma escolha também, né, Joana, de futuro de carreira e tudo mais, né? Isso é uma coisa que a gente falava muito na época que surgiu a notícia do Abel no Al-Sadd. Falava, mas não combina com as pretensões do Abel. Porque esse ano nem tanto, mas em 2023 a gente falava muito do Abel aparecendo ali como possível candidato a técnico da seleção brasileira, conversando com pessoas do staff do Abel, eles confirmaram essa vontade do Abel de ser considerado, chegar à seleção brasileira, então não combinava muito ele sair do mercado brasileiro e do Palmeiras, onde ele estava conquistando títulos, para ir para um mercado mais desconhecido. Por mais que tenha crescido o futebol do Qatar, a gente está falando do futebol do Qatar. Sim. Então, o que faz os jogadores irem para lá, os treinadores, é dinheiro, ponto. E eu não julgo. Mas é isso. Não é para, fui campeão aqui no campeonato Qatar. Não é isso que vai fazer diferença no currículo. Mas, enfim, o Abel aceitou. Ele chegou a aceitar, que foi o que o Lofredo falou, não negocie com clubes que você não pretende né, mudar de áreas, né? Se você não quer, você nem começa. Mas ele realmente chegou a se comprometer em certo ponto com o clube Qatar e depois voltou atrás, né? Mas no caso do Arthur Jorge, eu não sei o que é mais importante para ele, o que ele pensa da carreira dele, né? Um treinador mais velho que o Abel. Então, não sei. No caso do Abel, a gente falava muito sobre isso, Benê. Sobre como era estranho, por mais que a proposta financeira fosse absurda, porque a gente está falando de um dos técnicos mais bem pagos da história. Então, não é que ele está saindo de um clube em que ele não recebe um salário astronômico. Ele já recebe, então não fazia muito sentido ir para o Qatar. Agora, o Arthur, eu já não sei qual que é a pretensão dele em termos de carreira. É isso. E seguindo falando sobre treinadores, né? O Botafogo tem essa questão para resolver com o Arthur Jorge, com outras propostas. A gente vê muita movimentação de times Série A e Série B, né? A gente viu o Atlético Paranaense fechando com o Maurício Barbieri. Ele já podia estar se mexendo
Porque desde a própria final, no fim da própria final, ele já declarava que não sabia se ia ficar com aquele tom de que tem essa coisa dele ser estrangeiro, não é nem questão dele ficar, é questão dele voltar. Já foi para Portugal, né? A gente não sabe se ele volta. Então tem toda essa questão logística de comunicação também. Foi para Portugal e perdeu o lugar. Perdeu, não, deixou o lugar para alguém. Né? Se ele quisesse ficar, ficaria. Então o Botafogo parece inconformado, talvez traumatizado pela última vez, que era uma circunstância diferente, mas o Botafogo penou muito para chegar. Foi terrível. Aí, essa é uma questão do mercado, né? Eu falava também, o Abel do Palmeiras, Abel Ferreira, é uma exceção. Se a gente for olhar, como é que os técnicos olham, os técnicos europeus, especialmente os portugueses, que são aqueles que têm trabalhado aqui com maior quantidade. É uma oportunidade de valorização. Opa, um clube grande do Brasil, com investimento, com um bom time, eu vou para lá para ganhar um título e dali me valorizo para outros mercados. É muito difícil trabalhar no Brasil. É um calendário maluco. O Botafogo jogou, sei lá, quase 80 jogos ou mais do que 80 jogos. Vou pegar esse número aqui. Até 75, né? É 75? É uma quantidade absurda de partidas, com uma cobrança gigantesca, com exigências, com dificuldade de gramado, com viagens cansativas e tal. E se o treinador, ao terminar o ano, tendo vencido 2 títulos importantes, os mais importantes da temporada, ele não quer ficar, é porque alguma coisa o desagradou no meio do caminho. Mas será que o Arthur Jorge não quer ficar? Porque quem não quer ficar... A minha interpretação é que ele quer ir embora e uma questão puramente financeira. Não, mas quando a pessoa não quer ficar, não fica falando, olha, vamos ver, olha, não, pois é, a gente tem que conversar. Quando não quer ficar, simplesmente acertou, vai embora, adeus. Nesse caso... Mas é porque ele não bateu o martelo ainda com o pessoal lá do Catar, não tinha batido o martelo ainda, não queria... Né? Já imagina, ele chega lá na final e fala, não, eu tô indo embora. Não, mas o Gabigol, acabou, eu tô indo embora. O Cuca no meio do Mundial. O Cuca no meio do Mundial, chega lá, eu tô indo embora. Não, mas pra mim, o Arthur Jorge foi tentando ali mandar pra diretoria um sinal de que, olha, eu posso sair. Olha, tá vendo? Daqui a pouco eu vou. Porque ele tá... exatamente. E aí... Tava deixando tudo meio... Mas e a diretoria do Botafogo foi deixando esses sinais também. Olha, ele tem contrato até o fim de 2025, vamos lá. Só que a gente sabe que um profissional que ganha Libertadores e Campeonato Brasileiro num clube como o Botafogo, que não ganhava há tanto tempo, que não tinha uma Libertadores, ele sabe que se valoriza. Muito. Ele sabe que tem outro tamanho no mercado. Mas no próprio Botafogo ele se valoriza, que esse bônus aí já dobra o salário dele. Bônus é uma coisa. Outra é, em que patamar o Arthur Jorge está hoje nos técnicos que trabalham no Brasil? Para mim, num patamar muito próximo ao do Abel Ferreira. Perfeito. Mesmo em pouco tempo. Tá. E como o Palmeiras fez para segurar o Abel? Trouxe a família para cá, pagou uma bala para ele, criou toda uma estrutura, uma rede de suporte, apoio ali, e o cara também virou um deus pro torcedor do Palmeiras. Hoje, o Palmeiras paga um salário europeu ao Abel Ferreira. Como Fortaleza segurou o Vojvoda? Algo parecido e com muita valorização. Nenhum treinador de clube do Nordeste ganhou ou imaginou ganhar na vida o que o Vojvoda ganha no Fortaleza. Sim. Então, é muito simples a equação. O Textor é um homem de negócios. Se ele quer resolver a vida, ficar tranquilo, comando técnico estabelecido, ele sabe que precisa valorizar e não é com gatilho de contrato. Mas você faria isso? Ele precisa reformular. Você moveria mundos e fundos para ficar com o Arthur Jorge? Eu faria o máximo esforço possível. Porque dificilmente eu acho que você vai equiparar uma proposta salarial que vem lá do Catar. Isso não. Porque lá o dinheiro jorra, sai. Então, mas você faria o máximo para se aproximar disso? Mundos e fundos? Fala, meu dinheiro, a maior parte tem que ser para esse cara aqui. Lógico que eu não comprometeria o planejamento. O projeto esportivo do Botafogo está muito bem consolidado, mas o esforço necessário para que o Arthur Jorge fique, para mim, é o básico que o Textor deveria fazer, sabendo como foi o processo pós-Luiz Castro no ano passado. Botafogo vai de interino, caçapa ali, deu uma boa resposta. Bruno Lage, um desastre. Lúcio Flávio efetivado como auxiliar, não funcionou. Dos jogadores, é bom lembrar. Exato. E Thiago Nunes, olha o que foi o pós-Luiz Castro no Botafogo. Tenebroso. Então, e mesmo num clube
que se estruturou em termos de scout. O Botafogo hoje consegue mapear treinadores, o que a gente cobrava do Vasco, Sim. o Botafogo consegue fazer. E nem assim é garantia de um tiro certeiro como foi o Arthur Jorge. Então, acertou. Técnico vitorioso, lida bem com o clube. E o Arthur Jorge tem capacidade de reformular o elenco do Botafogo, como foi reformulado de 23 para 24. Então, é muito mais fácil remontar o time do que repor um técnico à altura do Arthur Jorge. Só uma pimenta aí. O Luiz Castro está livre no mercado. Ele saiu do Botafogo, a torcida extremamente chateada. A torcida com ele. não quer. Sem chance. O problema é Zero. a torcida. Eu acho que o Textor olha assim e fala, Arthur Jorge foi mal, Luiz Castro tá ali. Embora o Luiz Castro hoje tenha um salário maior que o Arthur Jorge. É outro investimento também. Super valorizado. Ganhando uma baita grana lá e estava voltando aqui. Não tem mais, né? Já saiu. Exatamente. No momento está livre do mercado. Mas ganhou uma bala, né? Ganhou. Ganhou mantido, né? Quem vem de lá Teria sempre tem que baixar. Tem que baixar Se um vem de lá, pouquinho. tem que baixar. Então, de lá para cá, essa equação não vai bater nunca. Você acha que se o Arthur Jorge sai com o Luiz Castro no mercado, embora tudo que aconteceu, dá para parar estas? É muito barulho. Muito barulho externo. Acho que o Textor não vai comprar esse barulho. Agora, esse limite de investimento, no caso o Luiz Castro também já teve essa situação. Se a proposta for da Arábia, não tem o que cobrir. Não tem jeito de cobrir. E eu não acho que ele esteja naquela de quem não quer sair, não. Eu acho que ele está dando sinais porque ele prefere ter essa proposta de fora. Ele e o empresário dele, que falou, aliás, colocou no plural. E o Botafogo, acho que acusou o golpe justamente por causa disso, porque da outra vez foi muito traumático chegar um nome. Então o Botafogo está... Essa nota oficial é uma reação de quem se sente traído até. Mas o ponto é, quando vai esticando a corda, confia demais. Tem contrato, estamos protegidos. Quando você tem que falar, você tem contrato comigo, é que você já está botando na mesa uma situação de ameaças. Está ameaçando o cara. Mas peraí, você tem contrato comigo. E perde o timing da conversa. E a nota do Botafogo não é ali uma nota para, olha, estamos conversando. É uma nota que joga tudo no colo do Arthur Jorge. Olha, você tem um dos maiores salários do futebol brasileiro. Você é bem pago, você tem contrato, as coisas deveriam ter sido tratadas internamente. Bono generoso. Essa nota aí que o Botafogo escreveu não foi para o torcedor do Botafogo, foi para o Arthur Jorge. Olha, isso é endereçado para você. E olha, não precisa chegar a esse ponto. Se o Botafogo quer que as coisas sejam conversadas, que se tome a iniciativa e aí deixa o orgulho, deixa a vaidade de lado, porque é o comandante do processo, é o facilitador de tudo para planejamento, para contratação de jogadores, para reformulação de elenco. Então, subestimar o Arthur Jorge, eu entendo, todo clube é maior que treinador. Claro. E o projeto do Botafogo é muito confiável. Não pode ser refém de um treinador. Mas... E trouxe problemas para o Flamengo durante muito tempo. Mas o Textor, como homem de negócios, deveria saber como isso, adiantar a renovação do Arthur Jorge, facilitaria a vida dele para tudo. E aí agora vai ir ao mercado, vai identificar perfil, vai ver ali se bate com o elenco, porque o elenco do Botafogo, em comparação ao que era com o Luiz Castro, é outro. Pode ser que as características ali melhor. Não batam. Esse time do Arthur Jorge, por exemplo, constrói muito mais de pé em pé do que na época do Luiz Castro, que era mais transição. Então, o que eu estou falando é que não é um processo simples suceder um técnico que ganhou como o Arthur Jorge, que marcou história no Botafogo numa temporada. A gente já projeta aqui como será o Palmeiras pós-Abel. Todo mundo sabe a dificuldade. O Flamengo pós-Jorge Jesus, acumulando mais de 50 milhões de reais em multa de treinador. Sim. Então, não se pode subestimar isso. Às vezes, esticando a corda um pouco, pagando mais para o treinador, vai se economizar muito lá na frente. Em técnicos que serão demitidos, em bate-cabeça na hora de contratação, em possível desentendimento no dia a dia, precisa ali, o técnico novo não gosta de 2, 3 jogadores, vai precisar fazer negócio. Então, o Arthur Jorge deveria ser mais valorizado, e não estou falando que ele não é, ele é muito valorizado, tem um bom contrato, mas pelo que fez, o mercado enxerga o Arthur Jorge de forma muito diferente. O Arthur Jorge hoje está no radar de clube europeu, além desses clubes periféricos do Oriente Médio. Está no radar de clube europeu, não é clube europeu de ponta, né? Não, mas ainda assim... Por mais que eles façam sucesso aqui no Brasil, a história mostra aí que nenhum deles... O Jorge Jesus voltou para o Benfica, que o presidente era amigo dele e tal, ela ficou, aí foi para a Turquia e tal, etc.
O Vitor Pereira saiu do Corinthians, bateu no Flamengo ali, péssimo trabalho e tal. Mas está cotado agora no Wolverhampton. No Wolverhampton. Né? Mas chega o Bruno Lage voltou pro Benfica também. O Bruno Lage voltou pro Benfica. Mas são clubes não... mas o Bruno Lage não fez sucesso. Não, foi um fracasso total. O Luiz Castro foi lá pro mundo árabe. Mas esses caras chegam com um tamanho diferente no mercado, William. Se o Arthur Jorge antes era visto como um técnico ali, seria uma sacada de um clube europeu, hoje é um técnico que tem título no currículo. Não, tudo bem. Ele se valoriza. O próprio Abel, com um baita trabalho no futebol brasileiro, o que pintou agora o Sporting. Mas o Abel... E tinha pintado um clube no Catar também, né? No Catar. Sim, não vai sair daqui pro Real Madrid. Exatamente. Não vai sair daqui pro Real Madrid, pro Barcelona. Não vai. Mas ele... Manchester City, não vai. Mas hoje... Mas se você se colocar no mercado europeu, dentro de um cenário de um esporte, é um time grande de Portugal, disputa Champions, acabou de perder seu técnico pro Manchester United. É um clube com um cenário bem interessante hoje. Você tem essa possibilidade. Agora, imaginar que daqui o cara vai sair para o topo do mundo, não. Ele vai ter que tentar um espaço maior na Europa para dali arrebentar e o clube desse primeiro escalão entender que, opa, esse cara aqui tem potencial para me treinar. Então, o mercado de técnicos ele é muito restrito, muito restrito. Mas me parece uma clara intenção dele e do empresário dele de sair. Se tiver uma proposta, olha... fogo de morro acima, água de morro abaixo e profissional de futebol quando quer sair, ninguém segura. É difícil. É isso, essa frase, professor. É um relacionamento, como se fosse um relacionamento. Você tem um relacionamento pessoal, amoroso e tal. Quando uma das partes ali começa a olhar pro lado, começa, tem um negocinho ali e tal, não sei o quê... Como é que é isso, pode até continuar o relacionamento, mas vai ser... ali. Tem uma situação ali acontecendo. Aí o Fadão Você foi sondado e não me falou. Aí o relacionamento pessoal, ele descamba. Quando um não quer, dois não ficam. Não tem jeito. Aí não tem como. Você pode forçar, não, mas tem um contrato aqui. Eu acho que só piora, viu? Essa nota agressiva... A pessoa não está com a cabeça ali, eu acho que essa é a grande questão. Ao que parece... O Arthur Jorge não está mais com a cabeça no Botafogo. A cabeça dele já está, mundo árabe, ou Catar, né? Isso, Catar. Catar. Que não deixa de ser o que a gente chama de mundo árabe. Mas mundo árabe expandido. Poxa, tem uma proposta, os caras já me seduziram, já fizeram aqui. Agora, é possível dar a volta. O Palmeiras fez isso com o Abel Ferreira. Pois é. O Abel chegou a assinar lá, compromisso, depois o Palmeiras foi lá, entrou no meio e tal, não sei o quê. A questão é convencê-lo. Aqui, tal. E eu não acho que haverá convencimento através desse tipo de nota. E o Palmeiras, Eugênio, só para sublinhar, ele não renova com o Abel quando o contrato está vencendo. Renova sempre um ano antes. E faz parte do jogo. Hoje em dia no futebol é assim, não só para técnico, como para jogadores. Você tem interesse, não vou deixar ter. Porque conforme vai chegando perto do final do contrato, você abre a possibilidade de assinar pré-contrato com o outro. E se tiver que sair, a multa vai ser menor. Então, eu acho assim, qual é o técnico hoje do Braga? Pega o próximo, já que todos passaram por lá. Daniel Souza, o nome. Vai no Braga, lá no Braga tem alguém. Vê lá, tira do Braga, traz pra cá e tá resolvida a parada. Isso concordo com o Textor, que a gente precisa ter a liga. Será esse o fim da manipulation no futebol brasileiro? Será que finalmente John Textor e Mário Bittencourt vão se unir e parar de picuinha? Será que o futebol brasileiro, o campeonato brasileiro vai deixar de ser organizado dessa forma ridícula como tem sido pela CBF? Perguntas, Antenado. Eu tô tentando trabalhar por isso, hein? Antenado, eu tenho trabalhado por isso, hein? Não é só aqui no YouTube, não é só aqui com você, nessa comunicação, não. Eu tenho falado com a galera, com os dirigentes, tenho falado com as pessoas responsáveis pelo futebol brasileiro para ver se finalmente acontece isso. E o Textor foi espontâneo na entrevista que ele me deu logo depois do título do Brasileirão. Ele mesmo falou da Liga, do quão maneiro é o futebol brasileiro e o quanto melhoraria com a Liga. E o Mário Bittencourt, eu perguntei pra ele hoje sobre isso na coletiva, que ele falou muita coisa do Fluminense, de ser SAF, de não ser SAF, de vender o Arias, de não vender, de vir o Richarlison, de não vir o Richarlison, enfim, uma infinidade de coisas. Mas eu faria duas perguntas pra ele, né? Até uma baseada na SAF, mas não foi possível, tudo bem.
Então eu perguntei disso, da Liga, que é um assunto que me interessa bastante. E acabar com essa manipulation, acabar com esses escândalos de arbitragem, cara. Até o Ronaldo tá querendo ser presidente da CBF, e eu espero até que seja, sinceramente, não sei se vai melhorar muita coisa, mas o Edinaldo faz uma das piores gestões possíveis, cara. Bobear, pior das últimas 4, mesmo contando os caras que tem um caráter mais ou menos mais pra lá do que pra cá, né? Os anteriores. Muito ruim a administração do Edinaldo. Isso inclui seleção brasileira e administração dos clubes. E agora você vai ver o que o Mário Bittencourt respondeu sobre a Liga, que antes tinha... Antes não, né? Tá rolando ainda só esse negócio de blocos econômicos, Liga Forte União, Libra. Ah, não vai juntar nunca. O Landim me prometeu, numa entrevista, quando ele se reelegeu em 2021, ele falou: não, isso é uma coisa que não tem volta, vai acontecer, tem que acontecer, já tá tudo certo. E até agora nada. Ele saiu da presidência do Flamengo e nada foi resolvido. Muita conversa, muita picuinha com Leila, com John Textor, com não sei o quê, e nada foi resolvido. Então, Mário Bittencourt, otimista, hein? Otimista de que essa liga finalmente vai sair e vai mudar o futebol brasileiro de patamar que a gente espera. Assiste aí, antenado. Se você puder, se inscreva no canal, seja membro e deixe seu like. Deixar o seu like e se inscrever são gratuitos. Tamo junto, hein? Torcemos sem parar. Valeu! Já 10 perguntas. E você tem um problema, eu gosto de você pra caralho. É, verdade, cara. Verdade também. Eu tenho um carinho enorme por você. Aí eles brigam comigo que depois eu vou te defender. Eu falo, porra, cara, o David é gente boa pra caramba. Gosto de todo mundo, tá? Mas é porque... A Armete fica brava, né? Imagino. Mas o Mário, boa tarde já, né? Deixa eu te perguntar. Eu tive com o John Textor depois da conquista do brasileiro no Newton Santos, e eu fiz uma pergunta pra ele. Na verdade, eu fiz várias perguntas e ele falou... Tá todo mundo rindo. Pois é. E ele falou sobre a necessidade do futebol brasileiro virar uma liga, ter uma liga, o futebol ser organizado por uma liga. É uma coisa que esfriou, né? Muito tempo se fala nisso, mas há pouco assim se fala recentemente nisso. Já falamos um pouco sobre isso e até pela questão da arbitragem, né? A gente até concorda que a arbitragem do Brasil está muito ruim, administrada aí pela CBF. Então, como é que você está enxergando isso? Como é que está esse processo? Se tem essa viabilidade, já que tem, né, a Liga Forte União, já que tem também a Libra, tem essa possibilidade ainda de ser um campeonato organizado, de existir um campeonato organizado pelos clubes? David, olha só, eu acho que a gente tem que caminhar para isso, concordo com o Textor, que a gente precisa ter a Liga. Eu já disse a vocês algumas vezes aqui que eu acho que às vezes falta um pouco de maturidade ao futebol brasileiro para ter uma liga. Com exemplos pequenos. A maneira como se recebe o visitante, os gandulas sumindo no jogo, tudo isso mostra falta de maturidade. Enfim, a gente já... Os dois lados já venderam os seus blocos de direitos, né? Eu acho que esse é mais um acerto nosso aí, dentre os erros e acertos. O Fluminense escolheu um lado onde diminuiu a diferença para os competidores de dinheiro de televisão e vai aumentar as suas receitas. A gente vai ter uma receita em 2025 maior que 24, 23 e 22 de televisão, em razão do movimento que a gente fez de ficar firme na nossa liga. Então já existem 2 blocos de direito. Eu acho que esses blocos em algum momento vão se juntar. E eu acho que em 25 a gente vai conseguir, em 2025 eu acho que a gente se junta, minha opinião. Aí torço para isso. E eu acho que a partir de 26 a gente começa a discutir, sim, a montagem daí da liga de montar a própria competição. Mas eu acho que é muito, muito por esse caminho aí, tá? Mas acredito certamente que nós vamos ter a liga. A situação do Botafogo se complicou muito, gente, com a possibilidade aí, né, praticamente certa, né, da saída do Arthur Jorge, né, para o Saad, lá do Catar, né. Me incomoda, confesso, me incomoda muito, né, que um profissional deixa um clube como o Botafogo para ir para um clube do Catar, independente, né, do que possa acontecer no Catar, de organização, de pouca pressão e assim por diante, né. Claramente que me incomoda também o fato de que quando alguém visualiza trabalhar no Catar e deixa um clube grande aqui do futebol brasileiro, esse profissional certamente está pensando no dinheiro, né? Me incomoda um pouco isso, apesar de que todo profissional tem o direito, né, a buscar o melhor em também termos salariais, né? Mas
O Arthur Jorge não ganhava 10 mil reais por mês no Botafogo também, né, gente? Não ganhava, né? Assim, dá para entender o técnico português, dá para entender, mas eu consigo ver uma certa deselegância aí com o Botafogo nesse sentido, tá? O Arthur Jorge foi importante para levar o Botafogo a 2 conquistas aí espetaculares, né? Mas o Arthur Jorge, ele poderia ficar o tempo que quisesse no Botafogo. Se na próxima temporada a situação ficasse muito difícil, ele certamente seria mantido no cargo. E vai ser sempre essa história. O futebol brasileiro vai empoderar um técnico português, e aí uns dólares a mais, neste caso muitos, né? Serão suficientes para retirá-lo desse clube grande aqui no futebol brasileiro ao Saad da vida. O que é, gente, perto do Botafogo? Não é nada. Então me incomoda um pouco isso, a despeito de entender, tá? Um pouco aí a escolha do técnico português, se de fato for isso mesmo que vai acontecer, né? E é muito importante que você, torcedor e torcedora botafoguenses, né, deixe de lado o carinho que manifestaram pelo técnico, até mesmo em virtude do grande trabalho que ele fez. Merece todos os nossos aplausos, deixando claro que aquilo não foi de graça, ele ganhou muito bem para fazer o que ele fez, né? Mas como outros nem sempre fazem um bom trabalho, quando um profissional manda muito bem, merece sim todos os nossos elogios e também o nosso carinho, né? Mas é importante deixar isso de lado e colocar o seguinte no pódio, né? O Botafogo retirar do pódio qualquer um. Qualquer um. Até porque, diante do Botafogo, qualquer profissional não passa disso, né? De qualquer um, né? E entender, né, que a saída dele é uma saída para, se de fato acontecer para o Assad, é uma saída que, de certa forma, é no mínimo um ato de deselegância com o Glorioso, né? Até porque, vamos lá, né? Eu não... Assim, o Testor vai buscar um técnico aí no mercado, né? Pode encontrar um técnico como era o Arthur, de segundo escalão, no caso do futebol português. Essa é a realidade, perdão aí se isso de alguma maneira ofende, um grande profissional, mas que lá no futebol português era de um segundo escalão. E isso claramente não colocava tantas dificuldades assim, né, para um super salário, como o Luiz Castro agora quer ganhar caso volte ao Brasil, e já detalhou para o Atlético Mineiro que, se de fato for contratado, só vai assumir no meio do ano, ainda ganhando uma fortuna, né? Como se o Luiz Castro fosse também esse técnico da prateleira de cima do futebol europeu, porque ele não é, decisivamente ele não é. E claramente você que torce para o Botafogo sabe que ele está abaixo em termos de qualidade de trabalho em relação ao Arthur, né? Pois bem, o fato é que neste vídeo eu vou propor o nome de um técnico aqui para o Botafogo. Um nome interessante. Eu sei que muita gente ligado ao Botafogo assiste os meus vídeos, né? Um ou outro, inclusive, pode levar esse vídeo aí, pode indicar esse vídeo aí para os dirigentes. Por que não, né? Vamos ficar aqui na torcida, porque, pelo menos para ser analisado, né, como perfil, porque realmente trata-se de um grande técnico europeu subestimado. Podemos fazer vários vídeos aqui indicando técnicos para o Botafogo. Neste caso eu quero falar desse técnico especificamente, porque ele é um dos menos prestigiados no futebol da Europa pela qualidade do trabalho que ele apresenta e mais também pela seriedade, né, com que ele enfim, se envolve em todos os processos, tá? Vamos lá, antes disso, gente, abrir aquele parêntese. Sei que para muitos não é tão agradável assim, mas preciso abrir parênteses e chamar aqui o patrocinador, falar para você que, né, se você curte uma aposta esportiva, né, para você conhecer a 1xBet. É diferente. É muito diferente. É uma casa de aposta seríssima, antiga, lá na Europa, né, tida como uma das mais confiáveis que existe. E para você que gosta de uma aposta esportiva, é maior de idade, tem mais de 18 anos, né? E gosta entende, né, que apostar envolve riscos de ganhar e perder, né? Claramente, né? Também de se divertir, né? Você, né, que atende a todas essas condições, tem que apostar pelo 1xBet. Apostar por qual? Essas casas de aposta que estão ilegais aí, fora da lei, tem que ser por uma que está 100% legalizada pelo governo brasileiro, mas não é somente isso, né? Geralmente quando há um gigante do mundo do comércio, do varejo, do futebol também, muitas vezes manifesta essa indiferença, né, com o consumidor, né? Se for em algumas casas de aposta aí gigantescas que temos por aqui, vai lá no chat, você vai ser o 250 lá na fila de espera, né? Nada disso acontece com a XBet. Ganhou um dinheirão muito, muito, muito bom mesmo. E imediatamente eles entregam, o XBet entrega para você, sem nenhuma burocracia, sem pedir o RG da sua tataravó. Ninguém faz isso. E nessa hora você percebe que tem casa de aposta por aí, tem uma XBet. Tá? É isso. Ok? É diferente. Se você curte uma aposta esportiva,
maior de 18 anos, enfim. Aposte pelo AXBet. E para tanto, use o link que está no comentário fixado, cadastre-se lá e coloque o código promocional, o Anchijosa. Quando você se cadastrar, vou pedir um código promocional, você coloca lá o Anchijosa, que vai falar para eles, ó, o cara que mandou eu aqui e tal, vale a pena você continuar a patrocinar o trabalho do cara lá. É isso, gente, dessa força aí, tá? Fala um joguinho aí. É um joguinho pra apostar amanhã. Eu deixaria de apostar hoje, iria amanhã no jogo Juventus e Cagliari. A Juve tá num bom momento, ela vê que é senhora, né? O Cagliari, assim, vai jogar no estádio, né, da Juve, né? Eu acho que a vitória da Juve nessa partida aí, amanhã vai acontecer no meio da tarde. Eu ia nesse jogo aí, vitória de ela vê que é senhora, tá bom? Vamos lá então, vamos falar então sobre esse técnico que para mim é muito bom, é muito acima da média, é muito jovem, 58 anos de idade, né, para técnico jovem, né? Trata-se do técnico francês, gente, é isso mesmo, francês. Ô Josa, que novidade é essa? Francês, ele fala espanhol muito bem, tá? Parece que também conhece um pouco de português, mas gente, esses caras vão lá pra China, gente, né? Vão lá para não sei o que, lá na Europa. O treinador chega no local que, quando ele fala a língua, os jogadores não falam. Então, quando o cara chega na Premier League, por exemplo, ele fala inglês muito bem, né? Às vezes ele chega no clube que todos os jogadores falam línguas diferentes e não falam inglês, tem isso também. Então, a gente tem que parar com essa besteira aqui no futebol brasileiro, que achar que a gente tem questões específicas no futebol brasileiro que dificulta nada. A gente acha que o futebol brasileiro é o quê? Hoje em dia, né? Para ser tão diferentão assim, ter tantas características específicas assim, que dificultam certas coisas, né? Que não podem acontecer aqui, embora aconteça em todos os outros lugares, né? Mas a despeito disso, me parece que ele tem um entendimento ali mínimo de português também, né? Chama-se Bruno Genesio, é um técnico francês, tem 58 anos, como eu já falei para vocês, né? É um técnico interessantíssimo, gente, mas interessantíssimo. Que assim, é extremamente mal subestimado. E é o perfil para assumir o Botafogo. É o perfil, né? Quem é melhor, o Luiz Castro ou o Bruno Genesio? Não dá para comparar, é o Bruno Genesio. Luiz Castro ou Arthur Jorge. Olha, gente, é que o Arthur é muito bom, né? Mesmo lá no prateleira mínima lá do futebol português, ele já mostrava muita qualidade, né? Agora, o Genesio tem uma trajetória maior e mais importante do que a do Arthur Jorge lá no futebol europeu, né? Ele já mandou a equipe dele para a Champions League, gente. Mandou o time pequeno da França para a Champions League, Bruno Genesio. Tá? Em 2021, considerado o melhor técnico da França. Em 2022, considerado o melhor técnico da França de novo, gente. De novo. É um técnico que tem dificuldade com essa história dos dirigentes que pressionam e condiciona vencer um certo jogo para mandar embora, ou seja, é um técnico nesse sentido muito importante para o Botafogo, que a gente vê hoje no Glorioso, né, uma certa organização aí, né, um planejamento que em geral é seguido, né, enfim, é diferente nesse sentido, e acho que isso vai muito ao encontro do que pensa o Bruno Genesio, que não tem nenhum preconceito de treinar no Brasil, no México, na China, onde inclusive já trabalhou. Aí você pode argumentar, que lá pagam muito. Pois é, tudo bem, mas olha só, também treinou na China, né? Ou seja, é um técnico que tem ali uma certa rodagem, diferente do Arthur, por exemplo, né? Mas até agora você não falou qual o motivo principal, como é que ele faz a sua equipe jogar. Este é o ponto, né? Você vai falar ou vai ficar enrolando aqui, Josa Novales? Já deixou o like. Deixa o like, é importante aqui também para o trabalho. Eu quero ver só 5 minutos do vídeo, não tem muito tempo. Então deixa rolando aí, vai fazer lá. Eu quero fazer a comida, Josa Novales. Vai fazer a comida e deixa o vídeo rolando. É importante que você assista numa boa quantidade aí do vídeo, também para que ele seja muito mais indicado para outros torcedores e torcedoras do Glorioso, do campeão da Libertadores, né? E do campeão do Campeonato Brasileiro também, gente. Oh, coisa boa. Eita, né? Então, vamos lá, ó. O Bruno Genesio, gente, ele já trabalhou em algumas equipes do futebol da França, como o Olympique Lyon. No Lille fez muito sucesso, e no Reims, né, da França, time pequeno que jogava como Barcelona, da época do Guardiola, lá na França. Então ele joga assim? Ele faz suas equipes jogarem com esse jogo propositivo, né, sobretudo ali nos 30 metros finais. Lembra Arthur, né? Lembra Arthur Jorge? Pois é. Esse técnico, gente, curiosamente, quando ele nasce para o futebol como treinador, ele era um técnico que fazia sua equipe ganhar, né, entendimento do jogo dentro da cancha, dentro das partidas, né,
E, para tanto, assim, não se preocupava que a sua equipe não jogasse um futebol, ou jogasse um futebol bonito. O mais importante é que a sua equipe tivesse um domínio ali do que estava acontecendo, um conhecimento do que estava acontecendo, para que pudesse atacar as fragilidades do rival. Muitos o acusavam naquela ocasião, de que a sua equipe não jogava tão bem assim, embora muitos não reclamassem dos resultados, né? Ok, era desse jeito mesmo no começo do trabalho do Bruno Genésio. Só que o Bruno Genésio, ele também estava estudando, se preparando, né? E aí ele percebeu naquele momento, aquele momento inicial da sua carreira, que aquilo era uma questão de sobrevivência, que manter o cargo era o mais importante. Olha que técnico inteligente, né? É isso, um técnico extremamente inteligente. O que ele faz? Ele vai estudando, ele vai se aproximando de algumas linhas, né, no futebol, algumas, né, escolas. Ele vai certamente ali admirando, ainda que não reconhecidamente, o biocismo, né, de certa forma. Né? Por quê? Porque ele faz elogios absurdos para o Cholo Simeone, que é o técnico do Atlético de Madrid, que curiosamente, né, muito do que acontece no jogo do Atlético é biocismo, tá? Aquela intensidade, aquele combate, aquela violência até, né, como cerca o portador da bola para tomar a bola. Aquilo é bem do Bielsa, que o Cholo Simeone levou para o Atlético de Madrid. Ele também é um fã, confesso, do Guardiola, né? E olha só que interessante, o time dele já eliminou o Manchester City da Champions League, gente. Eliminou o Guardiola. E no começo da carreira dele, inclusive foi motivo naquela ocasião de muita piada, muita brincadeira tal, né? Que falava que ele era melhor que o Guardiola, aquela coisa toda tal. Ele é muito sério, né? Mas não se importa com as brincadeiras, evidentemente, que todos fazem, né? Tá. Ele foi mudando, né? E foi virando esse técnico propositivo pouco a pouco, né? É um técnico que, de fato, é um inferno para os adversários enfrentar a equipe dele por causa da marcação. Então a gente pode falar de um estilo extremamente ofensivo do ponto de vista da defesa e do ponto de vista também do ataque, né? Então é um técnico que gosta de projetar sua equipe no terço final do campo, trabalhando especificamente ali, claramente ali na maior parte do tempo, mas evidentemente se comprometendo com todas as ações do jogo, também ações defensivas, ainda que a equipe esteja presente ali no campo ofensivo, principalmente no terço final, né? Então é um técnico que gosta de fazer com que os jogadores se associem em espaços curtos, né, que consiga trabalhar muito bem, e ele treina muito isso, tá? A infiltração, né? Aquela bola enfiada no costado da zaga, ele treina muito isso daí, né? A mudança de posição dos jogadores também, né? Então ele estuda e leva em consideração como se fosse algo científico, tá? Como fazer sua equipe dominar o segundo campo, que é o campo de ataque, ok? Este é o Bruno Genésio, tá? Nesse sentido é um técnico bastante interessante. Por quê? Porque ele vai fazer o Botafogo ser protagonista? Por certo que sim. É um técnico que gosta que a sua equipe tenha um domínio mental. E aí, de novo, se aproxima do que há de melhor no biocismo, né? Quando a gente viu aquele jogo do Uruguai contra a Argentina, lá no Monumental de Nunes, no jogo que tirou a invencibilidade, que era absurda da Argentina, desde que tinha ganhado a Copa do Mundo, não tinha perdido nenhum jogo, perdeu justamente em Nunes, né? Para a equipe do Uruguai, do Bielsa. Aquele jogo ali, tem muito que é o biocismo do bem, que funciona, né? Que era uma equipe extremamente ofensiva, mesmo quando estava no campo de defesa. Esse é o estilo do Bruno Genésio. Para mim, um técnico extremamente subestimado. Outro detalhe importante do Bruno Genésio, ele costuma ser muito querido pelos jogadores. Sabe por quê, gente? Porque se há algo que os jogadores adoram no seu comandante, no seu técnico, é quando o treinador consegue explicar muito bem, tá, as suas ideias. Tanto é que lá na China, no Guan, ele também conseguiu ser um técnico muito querido, porque ele conseguia fazer isso até para chinês, que não sabia nem o que ele estava falando. Se ele xingasse a mãe do chinês, o chinês achava que ele estava elogiando. E os chineses, né, abraçaram completamente o técnico, ainda que não entendesse o que ele estava falando, claramente, tá? Mas ele conseguia traduzir, mesmo com a presença de um tradutor muitas vezes, tal, as suas ideias de jogo. E no campo, tá? Isso é interessante. No campo, quando ele chamava um jogador chinês para mudar a posição, para dar uma instrução, ele conseguia fazer isso através de gestos e era bem sucedido.
Tá? Então o Bruno Genésio é um técnico extremamente bem querido pela comissão técnica, um cara sério, um cara de compromisso, um cara que não brinca em relação a essas coisas, tá? E que acho que chegaria no Botafogo para voltar a ter um título importante, né? Ao mesmo tempo fazer o Botafogo voltar a ter grandes conquistas, né? Porque na próxima temporada vai ser muito difícil, né? Temos aí um Corinthians que está se projetando como mais uma grande equipe no futebol sul-americano, temos o Flamengo que tudo indica que vai se fortalecer muito com a chegada do José Boto, né? Como diretor de futebol, então a temporada certamente vai ser complicada, muito difícil para o Botafogo ter o êxito que teve na de 2024, né? Por isso precisa se reforçar, né? Pedro Almada certamente vai chegar alguém e precisa de um grande técnico também. Acho que o Bruno Genésio é esse técnico, amigos e amigas. Fale muito do nome, fale desse nome, que eu acho importante, seria muito legal ter esse profissional aqui no futebol brasileiro. Seria a modernização, seria o Botafogo indo para um patamar, a meu ver, pelo menos em termos ali do que ele conhece de processos, né? Até superior ao que a gente teve em 2024 com o Arthur. Tá bom, gente? Essa dica aí, deixa o like, compartilhe, critica, elogia, mas fale do vídeo para os amigos para que eles também possam assistir. Muito obrigado por essa gentileza. É isso. Então é isso, pessoal. O que você achou da sugestão do Jorge Novales? Conhece? Já ouviu falar desse cara? Acha que vai dar certo no Botafogo caso o Arthur Jorge saia? E sobre a liga? Você acha que vai sair uma liga depois de terem dividido em 2 blocos, vendido o direito de transmissão para um lado, para o outro, né? Essa briga, essa picuinha toda? Você acha que ainda sai uma liga para administrar o Brasileirão e tirar da CBF o poder do nosso campeonato mais importante? Não sei, eu sou meio descrente com relação a isso, mas sem isso a arbitragem nunca vai melhorar, isso eu tenho certeza. Pessoal, fico por aqui. Antes de sair, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que picar aqui no canal Notícias do Fogão. Temos a área de membros, 4 planos, R$3, R$5, né? Todos os bolsos são contemplados com valores simbólicos aqui do canal e você ajuda muito a gente a manter aqui essa estrutura que a gente tem e fazer um bom serviço para vocês todos os dias. Fico por aqui, um abraço a todos e até o próximo vídeo.